sou a Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido, seja muito bem-vindo por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que está a ser feito do Ministério de Música. Eu gostaria de saber quem é que está a acompanhar esse estudo. Se você ainda não está a acompanhar o estudo, então quero lhe convidar a aceder à playlist que está aí na plataforma, no canal do Cristão Bem Resolvido. Acesse à playlist. É lá um separador e diz playlists, você clicando aí tem acesso a todos os temas do canal e vai ter um tema lá do Ministério de Música. Então acompanhe até ao fim, porque eu tenho a certeza que vai ser muito edificante para a sua vida em nome de Jesus. Como eu sempre digo, aquilo que se começa aqui se termina e nós vamos neste momento falar sobre a unidade, ok? Que unidade, irmã Marta? Nós vamos falar estamos agora neste momento na lição número 10, faltam apenas mais 2 lições para finalizar esse curso, glória a Deus, eu fico muito feliz, pois tem sido também um desafio para mim, amém? Nós estamos a estudar o texto de 1 Crônicas, capítulo 25, diz aqui o versículo 7. O número deles, juntamente com os irmãos, ok? Nós vamos aplicar esse juntamento, vamos apontar esse juntamento para unidade, ok? E nós estamos a falar sobre o princípio da unidade, ok? O princípio da unidade, muito embora seja algo complicado dentro das congregações, das igrejas locais, sendo que muitas das vezes as visões não são as mesmas, mas quanto a isso eu já dei uma dica. Se você não tem a mesma visão, se você não se identifica com a visão da igreja, o melhor que você tem a fazer é procurar uma igreja com a qual você se identifique. E sim, na verdade, tem uma coisa aqui que é muito importante dizer. Se a visão da igreja não está dentro da organização da palavra de Deus, as coisas ficam um pouco complicadas. Então, se você não está apto para trabalhar dentro da sua congregação, te aconselho a ficar sentado para não atrapalhar e, de alguma forma, sendo sempre discipulado pelo teu pastor, tá bom? Então, como é que eu vou desenvolver este tema sobre unidade? Nós sabemos que ele é um tema complicado na medida em que existem várias opiniões e isso causa divisão dentro das igrejas. Não vale a pena, nós falamos aqui sobre o tema operetes, sobre a palavra operetes, ok? Que oficialmente significa remador. Nós temos que remar sempre para o mesmo sentido. O que é que acontece com um barco? Uns remam de um lado e outros remam para o outro, o barco não anda, não é? Então, nós vamos falar aqui sobre este tema que é muito importante. Na carta de Paulo aos Coríntios, olha o que está escrito. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, uma só linguagem, ok? E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isto significa que se você não tem a mesma disposição, não se enquadra com a visão da igreja, já volto a repetir, a igreja tem que ter a visão segundo a palavra de Deus e segundo a organização da palavra de Deus. Então, se você não se identifica, mas está dentro do padrão da palavra de Deus, então você não pode criar divisão. Melhor você ficar no seu cantinho até realmente Deus trabalhar na sua vida e você realmente chegar a uma conclusão, tá bom? Ok, nós temos que ser pessoas unidas nos nossos objetivos, porque quando há objetivos diferentes, no mesmo ministério há divisão, como eu já falei aqui. Então é necessário que a gente entenda. A palavra de Deus diz em Coríntios 13, acaso Cristo está dividido? Não, de maneira alguma. E isso acontece muito nas divisões, nos ministérios, do Ministério de Música, isso acontece muito. Pois é um ministério muito atacado e nós já falamos aqui qual é o plano do diabo relativamente ao ministério de música, aos levitas, amém? É muito importante nós falarmos desse tipo de coisas. Deus nos explica a unidade através do corpo. O que é a igreja? Nós somos o corpo de Cristo. Estamos a falar de uma igreja, não é, local, onde é desenvolvido vários ministérios,
Como eu já disse anteriormente, este tema aqui aponta para qualquer ministério, pois é necessário unidade em qualquer ministério, tá bom? Mais especificamente a música neste caso, até porque eu não acho que seja errado estar aqui a falar sobre o Ministério de Música, sendo que é um ministério muito atacado espiritualmente. Então, o que é que Deus nos explica? Que oficialmente o nosso corpo é formado de células, por exemplo, que ajustadas às outras formam órgãos, que por sua vez formarão sistemas que receberão a nutrição, um atrás do outro, através do outro, comandados pela cabeça. Sem a visão do corpo não há uma célula sozinha. Ela morre e nunca será capaz de realizar a função de órgão. Por isso a Bíblia diz que todo o corpo bem ajustado é consolado pelo auxílio de toda a justiça. Efésios 4:16. Diz assim: segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sem unidade há morte, a unidade traz harmonia. Amém? Neste capítulo, através da palavra de Deus, vamos abordar, alguns benefícios sobre a unidade que está escrita em 1 de Coríntios. Como disse anteriormente, rogo-vos, irmãos, em outras palavras, pelo amor de Deus, eu peço, por favor. Ele insistiu neste apelo, porque devia saber que tremendos benefícios fluem através da unidade. Então é fundamental. Primeira coisa, a maior eficácia na evangelização. Está escrito, acho que rogo-vos não somente por estes, João 17:20 diz: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade do corpo é a coisa mais tremenda, ou seja, é uma coisa tremenda que estamos sempre preocupados com ela, Nós precisamos entender que é necessária, sim, esta unidade. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Deus orou para que nós tivéssemos essa unidade. É porque Ele quer que nós estejamos de acordo para determinadas coisas. Um dos primeiros benefícios está escrito neste texto, no versículo 20, que é: para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesta oração intercessória, o alvo do Senhor Jesus é missões, evangelismo. Jesus estava intercedendo para que fôssemos tínhamos uma unidade, amém? Trabalhássemos coletivamente, a fim que o mundo possa crer que nele foi enviado pelo Pai, amém? Isso é muito interessante. A oração do justo pode muito os seus efeitos, diz o Tiago 5:16. Quanto mais a oração do justo, dos justos, do Rei dos Reis. Então precisamos de entender que um dos primeiros benefícios para essa unidade é que oficialmente é ver e crendo que Jesus Cristo é o Senhor Salvador para toda a humanidade. Então, o maior princípio é a evangelização, o evangelismo. A responsabilidade de conquistar as nações não é só de Deus, amém? Ele já fez o seu papel, agora cabe a nós darmos continuidade, como está em Atos dos Apóstolos, amém? Isso é muito importante também falar aqui. Segunda coisa, podemos realizar muito mais. Gênesis 1:16 cita aqui o exemplo da unidade, que é fundamental nós falarmos aqui. Olha o que está escrito, Gênesis 1:16, e diz: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, ok? Tudo o que nós fazemos, tendo unidade. Nós podemos falar aqui acerca de um povo que construía uma torre. E naquela época, naquele momento, antes de Deus agir, aquele povo, todos eles falavam a mesma linguagem. Existia só uma linguagem mundial. Aquele povo foi construindo a torre.
e foi se empolgando. E do próprio Deus percebeu que o trabalho que estava a ser desenvolvido, a unidade deles era tão grande, eles estavam tão envolvidos em unidade naquele propósito que não haveria restrições. Então Deus teve que confundir as línguas para que o povo não se entendessem uns aos outros e fizesse e parassem literalmente de desenvolver esse trabalho que eles estavam a fazer. Pois ele diz mesmo: eis que o povo é um, ele próprio diz: eis que o povo é um e todos eles têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição, acabou. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o que é que Deus fez? Deus trocou, mudou tudo em nome de Jesus para que eles parassem. E daqui ele mesmo declarou: agora não há restrição para tudo o que eles vinham a fazer, entenderam? O que eles façam, o que eles vão fazer, não há restrição, eu tenho que parar. Aleluia. O que nós faríamos se realmente fôssemos e se tivéssemos uma só língua? A Bíblia diz que o poder da vida está o poder da vida e da morte está na língua, Provérbios 18:2. Este povo, tendo uma só linguagem, tinha poder sobre a vida e a morte. Ora, que restrição pode haver para um povo que tem poder sobre a vida e a morte? Nada há que não possa realizar. Um povo que tem uma só linguagem, que caminha junto realmente, é um que não possui qualquer tipo de restrição. Ele domina, pois tem poder sobre ela. Terceiro ponto: o Senhor derrama a sua bênção e a sua vida para sempre. Olha o que está escrito no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes como a ovelha de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Que desce sobre a cabeça. Quando há unidade no corpo de Cristo, o Senhor faz questão de liberar a sua unção. Aleluia. Unidade, obediência. Deus libera a sua unção. Aleluia. Quando há comunhão, quando há unidade, a unção de Deus é liberada e atinge primeiramente a cabeça. Ou seja, os primeiros a serem atingidos com esta unção são os pastores e os líderes, aqueles que estão de frente para uma batalha, num púlpito. É por isso que não é qualquer pessoa que pode subir num púlpito. Não é qualquer pessoa que tem a liberdade de poder estar ali, ministrar, se não tiver essa visão primeiro, se não entender aquilo que está a ser dito aqui. Por vezes pensamos que a responsabilidade da unção na liderança é simplesmente uma questão pessoal, mas não é. É também a nossa responsabilidade que o pastor da igreja libere ainda mais unção. Quanto mais a igreja abrir o coração para viver em unidade, mais a unção descerá sobre a cabeça do seu pastor. Conta com você. O seu pastor conta com você. Amém? Então você precisa de ter esta situação. Você precisa de entender. Se você está numa igreja ao qual você se identifica, ao qual você se encaixa e se identifica, sendo que não é uma identificação pessoal. Não é porque eu penso que vai ser assim. Não. É a palavra de Deus, pois a palavra de Deus não pode ser negociada. Você não pode negociar a palavra de Deus. Então, se estiver tudo certinho dentro do padrão da palavra de Deus, cabe a você realmente ajudar o seu pastor, para que é necessário que ele possa contar consigo para colaborar nesta obra. E depois diz assim, que desce sobre a barba, essa unção atinge a cabeça, mas também a barba. Para os judeus, a barba é um sinal de varonilidade e virilidade. Desculpem, Isto significa também que a unção traz vigor e dinamismo à igreja. A acomodação é falta de unção sobre a barba. Muitos lugares passam por momentos de sossego profundo quando falta unidade, quando há falta de unidade. Amém? O serviço é também afetado por toda
todas as pessoas. Quando existe falta, quando não há unidade, isso vai contaminar a igreja. Isso vai contaminar todos os obreiros que estão ali envolvidos. Que desce sobre a gola das suas vestes, significa vestes apontam para o ministério. Segundo o Senhor determinou, ao fim do ministério de Arão, chegou Moisés e disse: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Toma Arão e Elizar seu filho e faz-os subir ao monte Hor, pois despe Arão as suas vestes e veste com elas Elizar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, aí morrerá. Gênesis 20, 24, 26. Quando há unidade, o Senhor começa a brindar a igreja com ministérios. A igreja começa a exercer a sua função com mais autoridade, porque a unção é liberada. Que desce sobre os montes de Sião. Quando os irmãos vivem em união, a igreja é colocada num lugar onde todos à sua volta conseguem vê-la, conseguem observá-la. Ela se torna um referencial. Aqui vemos que o orvalho de Hermon atinge os montes de Sião, que representa a igreja. Que é hoje, o que é o monte de Sião? Não é? Veja o que é que o salmista diz. O salmista diz aqui no Salmo 132, versículo 13, diz assim: porque o Senhor escolheu Sião, desejou para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso, para sempre. Aqui habitarei, pois tenho desejado. O que a palavra nos revela é que, além da unção sobre a cabeça, do vigor na liderança na igreja, de ministérios repartidos, esse orvalho, essa unção descerá também sobre a igreja, porque o Senhor a escolheu como lugar de repouso. Este salmo termina dizendo: ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Quando há unidade, querido, há uma vida para sempre. Aleluia! Ficamos cheios da glória de Deus. Qual é a finalidade? Nós vamos à igreja e nós vamos receber, ficarmos cheios da glória de Deus. É necessário ter um ministério organizado, aleluia, com esses princípios, para que finalmente isto é comum. Nós podemos entender aqui que tudo isto, a palavra de Deus nos promete, ok? A glória de Deus, mas porém é necessário passar por um processo de ordem, segundo o contexto bíblico, segundo a palavra de Deus, para que possamos então atingir um nível de glória e para que assim sejamos abençoados desde a liderança até aos membros. É necessário entendermos isto e vamos falar um pouquinho acerca desta glória. Uma coisa muito importante que as pessoas sempre querem e ir à igreja é sinónimo de buscar algo. Nós vamos lá para agradecer, nós vamos lá para louvar, mas o principal objetivo é receber, é ver a glória de Deus. Para que isso aconteça, é necessário entendermos, olha o que é necessário praticar tudo aquilo que nós estudamos aqui. E vamos dar aqui o exemplo do texto de Crônicas 5, 13, 14. Ok? Que diz assim, não, 2 de Crônicas, perdão, diz assim: e quando em uníssono é isso? Há um tempo tocavam as trombetas e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor, render-lhe graças, e quando levantavam eles a voz com as trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não poderiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.
nós podemos ver aqui neste texto a manifestação da glória de Deus. E não era só naquele tempo que isso acontecia. Já citámos aqui vários exemplos, já falámos aqui de muitos exemplos de como nós devemos alcançar, como atrair a glória de Deus para a nossa vida. Além de colocar na prática toda esta ordem, é necessário você abrir o seu coração, é necessário você entoar um novo cântico, ser verdadeiro na sua adoração. E não somente repetir as palavras que passam na tela, no projetor, através do projetor. Nós precisamos entender que para aquilo que aconteceu ali naquele tempo é algo que é possível acontecer nos dias de hoje dentro das igrejas. Mas eu também quero dizer aqui uma coisa, acrescentar aqui uma coisa. Nem tudo o que cai do céu vem de Deus. Satanás também caiu do céu. Essa glória, ela deve vir da presença de Deus, do reino de Deus. Satanás imita muita coisa. E nós precisamos de ter discernimento espiritual para identificar numa igreja o que é a glória de Deus. A glória de Deus é algo que é inconfundível quando nós estamos na presença dele. Acima de tudo, a glória de Deus nos transmite uma paz. Tudo o que você observar não lhe transmitir paz e lhe trouxer confusão na sua mente, saiba que isso não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha dessa maneira. O Espírito Santo tem um objetivo. Ele trabalha para trazer paz. Então, a única coisa que o diabo nunca vai conseguir te dar é uma paz. A paz que enche todo o entendimento vem do reino de Deus. Aleluia. Então, não fique só por aí. Saiba identificar através daquilo que foi estudado aqui. Analise bem, estude mais ainda para que você... mas a glória de Deus não se sente por estudar. Não. A Bíblia diz que nós temos que buscar o conhecimento e que o povo perece por falta de conhecimento. É por isso que muitas pessoas são, nos dias de hoje, enganadas, são influenciadas por profecias, coisas que não provêm de Deus, que vêm da carne e que muitas das vezes traz confusão, traz divisão, traz totalmente o oposto daquilo que é chamada glória de Deus. Então é necessário você ter essa maturidade. É necessário entender que quando nós nos convertemos ao Evangelho, passamos por um processo de aprendizado e vamos continuar com esse processo até que Deus venha ou até que você vá para a glória. Mas precisamos entender que é necessário você pedir discernimento para entender de onde vem essa manifestação, se ela é benigna ou se ela é enganosa, se é maligna. Ok? Isso é muito importante. Amém? É muito importante, porque o ambiente que estava aqui neste texto era um ambiente da glória de Deus. E há muitas pessoas que dizem, mas eu sou tradicional, eu não acredito. Tudo tem um limite, mas se você for observar aqui esse texto, diz assim, se encheu de uma nuvem de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar. Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então é assim, quando você sente a presença de Deus, Deus pode te tomar de uma maneira e você pode simplesmente, ou você se entrega ou você se retrai. Eu te aconselho a se entregar. Se entregue para você sentir a glória de Deus, para você sentir verdadeiramente o sobrenatural de Deus. Eu sou pentecostal. Eu sou cristã evangélica pentecostal. E existem, mas o Novo Testamento não era assim. Não. A glória de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E mais ainda estamos no tempo da graça. A glória de Deus, ela é a mesma. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Também é importante dizer isto. Quando há unidade, a glória de Deus deixa a casa de Deus, poderíamos também dizer da seguinte forma: se a glória de Deus não está se manifestando, é porque ainda falta
em cada um de vocês a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Dediquem-se à unidade. Somos um só Senhor em Cristo Jesus. Amém? Somos um só em Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu vou ficar por aqui. Este estudo foi um pouquinho mais curto. Depois nós vamos falar sobre, faltam-nos apenas 2 capítulos, o 11 e o 12, e vamos finalizar este estudo. E eu tenho a certeza que já lemos o livro todo, hein? Não é brinquedo, mas tem sido assim, tem sido muito gratificante estar aqui com vocês e estudar a Palavra de Deus. Espero que vocês gostem, estudem bastante, meditem e pratiquem, porque nada adianta somente estudar. Você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter o conhecimento e a prática. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo estudo aqui no Cristão Bem Resolvido. Beijinhos!